Esta questão, o que é a vida? É uma questão psicológica, filosófica, espiritualista, religiosa, ou aqui nos deparamos com uma questão fundamental para cada um de nós. Não é a filosofia, a psicologia, a espiritualidade ou a religião que nos dará esta resposta. A vida não se compreende, não se deixa compreender com base em princípios teóricos, sejam eles filosóficos, espiritualistas, psicológicos. Isto é algo que requer um olhar, um perceber, um sentir direto por cada um de nós. Porque não se trata da vida dele ou dela. Se trata da nossa vida. Não se trata da vida como uma ideia, como uma abstração, como uma palavra que usamos, por exemplo, em poemas ou em letras de música. Se trata da nossa vida, do nosso viver, do nosso dia a dia, de como nos sentimos, de como somos representados a partir do pensamento, nesta relação com este momento presente. É parte da vida em nós a presença de tudo que sentimos, fazemos, somos em todo este contexto de experiência humana, de experiência com nós mesmos e de experiência com o outro. Sendo assim, está presente em nós, na vida como nós conhecemos, a raiva, o medo, a ansiedade, as preocupações, a depressão, o tédio, a solidão. Estes raros momentos de alegria, mas estes muitos momentos de decepções, de frustrações, de contradições e de temores. Os medos são diversos. Tudo isto é parte da vida, como nós conhecemos. Mas o que é a vida? A vida é aquilo que nós desejamos que ela seja, esperamos que ela se torne para cada um de nós, queremos que ela se mostre desta ou daquela forma. Será isto a vida? Ou a vida é exatamente como ela é? E todas estas condições internas presentes em nós, de autoavaliação, de contradição, medos e desejos, conflitos e problemas, é algo que está aqui presente em razão exatamente desta separação que o pensamento em nós tem formado, tem colocado aqui.
dentro de cada um de nós. Essa separação entre a vida como ela acontece e este eu, este mim, esta pessoa. Espera que ela seja. Deseja que ela se torne. Portanto, nós temos a presença de uma separação. O que nós temos chamado de vida é a vida como ela está acontecendo. É parte da vida como ela acontece toda esta desordem, confusão, conflito e problema. Então, o que é a vida? Nós temos aqui a perspectiva, a particular visão da pessoa sobre a vida, neste viver aflitivo, turbulento, em frustração, em decepção, e temos a vida real. A vida real não é a vida que o pensamento conhece, dentro da limitação desta confusão que ele tem ordenado, que ele tem programado, que ele tem idealizado. Esta é exatamente a vida como nós conhecemos, a vida da pessoa. Aqui nós temos com você estudado esta questão da imagem que o pensamento construiu, deste alguém que se vê vivo na vida, como um elemento separado, à parte da própria vida, que olha a vida a partir deste espaço, deste lugar, que é o lugar criado pelo pensamento. Nós estamos aqui estudando esta questão da imagem, da autoimagem. É a presença da pessoa, é a presença deste mim. Você e a autoimagem. É um só movimento presente nesse viver que nós chamamos de vida. Aqui nós estamos discutindo isto com você, lhe dizendo que, e na realidade lhe desafiando a ter plena ciência daquilo que estamos dizendo aqui. Então nós dizemos, e isto é ao mesmo tempo um desafio. O desafio de tomar ciência de que o que estamos dizendo aqui pode ser visto, verificado, investigado. E o que de fato estamos dizendo? Estamos dizendo que esta vida, a vida da autoimagem, esta autoimagem que é você, é a pessoa. A vida desta pessoa, desta autoimagem que é você, não é real. É sim a particular vida que o ego conhece, que a mente egóica conhece. O rompimento com esta condição é o fim da autoimagem. Nós precisamos nos livrar desta autoimagem. Porque por mais que ela se modifique, se transforme, se aprimore, se aperfeiçoe, ela continuará sendo parte da ilusão da mente. A mente presente em você, a mente presente em nós. Ela está sustentando diversas formas de ilusões. São ilusões da mente. Uma delas, a principal, a fundamental ilusão, é a ilusão da pessoa, que é a autoimagem. A autoimagem é a forma como você se vê.
como você olha para si mesmo, como você olha para o outro, como você olha para a vida, como você olha para os pensamentos que surgem aí, para os sentimentos também, para as emoções que estão constantemente surgindo a partir de pensamentos e sentimentos. E embalado nesta psicológica condição, esta autoimagem está se situando, tomando ações, ouvindo e interpretando o que está ouvindo, avaliando, julgando, comparando, falando e, a partir da fala, produzindo resultados conflituosos e aflitivos nesta particular vida da própria pessoa, da própria autoimagem. Um olhar direto, real sobre tudo isto irá lhe mostrar a ilusão da existência da pessoa, como você se vê. E é a visão da verdade sobre isso que liberta. Liberta para uma real ciência da vida. Sem mais esta ilusória particular vida deste eu. Assim nós temos a verdade para o fim da autoimagem. A verdade para o fim desta psicológica condição de alguém presente na vida, sendo na vida o experimentador. Todas as ações em você são ações a partir de uma atividade. Não há uma ação livre, não há uma ação real, não há uma ação da vida. Na vida é a ação desta autoimagem. É a ação particular do pensamento. A compreensão do pensamento. A visão sobre o que é o pensamento. Traz a clareza de que esta atuação é a atuação que nasce em você. A partir de um programa, de uma forma de acontecer, de um condicionamento específico para atuar dentro da vida, a partir de experiências passadas, de lembranças e memórias. Esta é a presença do pensamento em nós. Com base nesses pensamentos, nós estamos atuando. Esta atuação é aquilo que nós poderíamos chamar de atividade do eu. Veja, não se trata de uma ação na vida, da vida. Se trata de uma mera atividade que nasce do pensador, do experimentador. Esta atividade é egocêntrica. Nós não conhecemos a verdade da ação, porque as nossas ações nascem deste psicológico fundo de ego-identidade, de ausência de inteligência, de ausência de sabedoria. Não há compreensão, não há liberdade, não há verdade na qualidade de ação reativa desta atividade egocêntrica, que é a atividade do eu.
Os diversos problemas que você tem na vida são problemas que a pessoa tem. E não que a vida tem. Os problemas estão presentes na pessoa. Os problemas estão presentes na autoimagem. Você é a pessoa. Você e a autoimagem são um único movimento. E esse movimento é o movimento do ego. Aqui está presente o problema. E não lá. Não é a vida a base do problema. É a presença do eu a base do problema. Na verdade, dos inumeráveis problemas. Porque é assim que temos vivido, estamos vivendo nossos dias. Nós estamos constantemente, a partir de uma ação egocêntrica, que aqui acabo de chamar de atividade do eu, de atividade do ego. A partir desta atividade egocêntrica, não só não resolvemos os problemas, como estas ações, como nascem do passado, como nascem do próprio movimento do pensamento. O pensamento, por sua vez, não compreende a vida, não apreende a vida como ela é. Uma vez que a qualidade de ação presente em nós é a ação que vem deste passado, que vem deste pensamento, não só não atende à verdade da vida, como está constantemente em uma luta, em um conflito com a vida. Então, não só não resolvemos os problemas, como estamos constantemente sobrecarregados de problemas de todos os tipos. Nós temos problemas econômicos, temos problemas de relacionamentos, nós temos problemas emocionais, problemas psíquicos. Nós temos problemas inumeráveis de todos os tipos, porque nossas ações são ações que estão em conflito com a vida, em razão da separação desta atividade egocêntrica, que é esta ação do eu, e a solicitação da vida nesse desafio que ela representa. Não sabemos nada sobre isso. Nós estamos atuando a partir deste fundo de memória. Nesta ação, nesta atividade, há uma inadequação, uma inabilidade de atender a este momento presente, a este desafio que é a vida como ela acontece. Assim, os problemas são inúmeros. Nós temos problemas financeiros, além dos problemas de saúde, temos problemas neste contato com ele ou ela, neste contato com nós mesmos, neste contato com este momento, com este instante, com aquilo que é novo e se mostra aqui. Repare, este momento é novo e ele se mostra aqui, como acabamos de colocar, como um desafio. A inabilidade do pensamento é algo notório. O pensamento não alcança a realidade deste momento. Não compreende, não apreende este instante, este desafio. E nós estamos atuando a partir do pensamento, a partir deste elemento em nós que vem do passado, que é o pensador, que é o experimentador. Nesta forma específica de lidar com ele ou ela, neste auto-interesse, puramente egocêntrico,
gerador de confusão, na inveja, na ambição, na tentativa de vencer, de prevalecer, de ser superior, de alcançar realizações, de alcançar vantagens maiores, resultados pessoais, autocentrados, egocêntricos. Todo este comportamento presente em nós, toda esta atividade egocêntrica, girando em torno deste centro que é o eu, que é esta autoimagem, é algo que nos mantém em sofrimento, nos mantém presos a um modelo de vida particular, carregada de problemas de todos os tipos. Aqui estamos juntos descobrindo como ir além desta mente, desta psicológica condição, desta autoimagem. É o fim da autoimagem, o fim desta ego-identidade, o fim desta continuidade, deste sentido do eu, o fim de toda esta atividade egocêntrica. Isto requer a compreensão sobre o que é o pensamento. Toda esta diretriz de vida em nós, todo este norteamento de atuação nas relações com o mundo à nossa volta, é a partir desta autoimagem. Eu vejo você a partir daquilo que eu sou. Mas o que é que eu sou? Eu sou um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações, que inclui as lembranças que eu tenho sobre você. O que eu tenho sobre você é uma avaliação, uma comparação, um julgamento, uma ideia, um quadro mental. Eu não estou lidando com você, estou lidando com a ideia que eu faço sobre você. Esta é a presença da imagem que eu tenho sobre você. Ela se assenta nesta imagem que eu tenho sobre quem eu sou, sobre esta autoimagem aqui. Assim são as nossas relações. Portanto, não existe uma visão clara para uma ação livre do ego. É sempre esta atividade do eu. Não existe uma visão clara sobre este sentir. É sempre a ideia de alguém neste sentir. Não temos uma visão sobre nossas emoções. É alguém envolvido com a emoção e particularizando a emoção para esta autoimagem. Assim como também não sabemos o que é o pensar. Nós acreditamos estar pensando, sendo pensador destes pensamentos, se confundindo com eles, dando continuidade a esse sentido do eu, a esse sentido do ego, a esta ego-identidade. Quando o que está presente em nós é o modelo do pensamento que nós aprendemos da sociedade, do mundo à nossa volta. Nós estamos pensando a partir da ilusória identidade, deste falso centro, que é o pensador. Qual é a verdade sobre o pensar? O que é o pensar? Pensar é a verdade de uma visão aqui e agora, sem o pensamento, sem o passado. Então, uma resposta é dada à vida neste momento, em linha com a própria inteligência
da vida, que é a verdade deste ser divino, desta realidade de Deus. Jamais teremos a visão da inteligência e, portanto, da verdade sobre o pensar, sobre o que é o pensar, sem a presença do autoconhecimento. O autoconhecimento é a base para a inteligência divina, para a real inteligência. Nós temos falado sobre esta diferença entre verdadeira inteligência e aquilo que entendemos aí fora por inteligência. A real inteligência é a presença da sabedoria. Não é a inteligência de alguém inteligente. É a verdade da inteligência. Exatamente quando não há este alguém, este eu, esta autoimagem. A presença do autoconhecimento desperta esta inteligência. Quando ela está presente, há uma nova forma de pensar, assim como de sentir e de agir. Olhar para este instante, ter ciência da verdade da vida como ela acontece, não como o pensamento em nós está avaliando, comparando, julgando, fazendo escolhas e tomando resoluções. É a vida como ela é e não como ela deveria ser. É nesta separação, é neste princípio de dualidade que está presente a ilusória vida egóica, a ilusória vida do eu. Portanto, o que é a vida? A vida é a ciência divina. A vida é amor, é beleza, é liberdade, é a presença da inteligência, é a presença do sentir, do agir e do pensar, livre do eu, livre do ego, livre do passado. A realidade da vida, nela está presente a verdade do amor, da felicidade, da sabedoria. Nada disto é pessoal, nada disto faz parte do pensamento. Nenhuma destas coisas está dentro do velho modelo desta consciência pessoal, desta pessoa, desta autoimagem. É algo presente quando a realidade se revela. Você nasceu para esta ciência, para a ciência da vida. Nesta descoberta, não há alguém. Não há alguém nascendo. Não há alguém que nasceu. Não há alguém para nascer. Não existe este mim, este eu. A realidade sobre você, ela não nasceu. Esta é a descoberta. Esta é a razão real de ser da vida. A ciência de que, paradoxalmente, você nasceu para descobrir que nunca nasceu. Então, o que é a vida? A vida é a verdade sobre você, quando você não está, quando este mim não está, quando a autoimagem desapareceu.
É o fim da autoimagem, é o fim da ilusão deste sentido de separação. É o fim da ideia de alguém como um elemento à parte, separado da própria vida. A presença do despertar da consciência. Aqui, quando usamos a expressão o despertar da consciência, estamos falando da real consciência, porque esta consciência que nós conhecemos é a consciência particular de um centro, que é apenas um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças, de recordações, reagindo à vida como ela acontece neste momento, a partir do passado. Se isso termina, a realidade divina, a realidade de Deus, a realidade deste ser está presente. É exatamente isso que estamos estudando aqui com você. Assumir a verdade sobre isto é viver a realidade deste ser. Estes encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, são 2 dias juntos, de uma forma online. Nós nos encontramos e trabalhamos isto com você. Então fica aqui um convite para uma real aproximação desta visão, deste despertar, desta realização de Deus. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros. Fora estes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir é algo que faz algum sentido para você, aqui já fica um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o encontro com a vida só é possível quando a morte acontece. Mas esta vida, reparem, é o novo, não é mais a continuidade do velho. Então, qual é a beleza desse encontro com a morte? É a constatação da verdade da vida.